Bem, senhores, muitos devem acompanhar as notícias que saem nos jornais aí sobre o governo, né? Diminuição da taxa Selic, aumento de crédito, IPI, não sei o quê. A gente veio aqui para discutir uma questão que não é divulgada, que é a expansão monetária do governo, né? Isso gera inflação. A gente teve de 2004 até 2009 o aumento dessa base monetária é de 65,24%. De 2004 até 2009. Quando tu aumenta a quantidade de moeda na economia, como qualquer outro produto que tu produza mais, ele acaba perdendo valor porque tem demais. A gente pega o exemplo do diamante. O diamante é tão precioso porque tem pouco, né? Se tivesse muito, não ia ter valor. Agora, vocês devem estar se perguntando por que esse valor aqui não gerou mais inflação? Porque a inflação ela está estável há algum tempo já no Brasil, né? A gente tem uma inflação civilizada, não é uma coisa de 2 dígitos aí. Não é uma inflação grande. Ela ficou na média ali de 6% em todo o período. É porque assim, o governo está fazendo um movimento de uma espécie de falsário. Ele cria o próprio dinheiro. A emissão de M4, títulos públicos, no caso, que é a captação de recursos governamentais com crédito, ela subiu. Eu não lembro bem as casas decimais ali, mas é mais ou menos 63,146% de aumento na emissão de títulos. Um valor bem parecido, né? Essa diferença aqui, isso aqui foi o crescimento natural de demanda por moeda da economia, porque ela tem crescimento. Ela tem crescimento de demanda, até porque se o governo não colocar mais dinheiro na economia, acaba dando inflação de demanda, né? Porque o pessoal não vai ter dinheiro para poder comprar os produtos e essa diminuição de dinheiro vai fazer o valor do dinheiro. Sim, então tu quer dizer que essa diferença de 2% é o que seria naturalmente a demanda da economia por moedas Naturalmente a demanda da economia por moedas. Isso aqui. E que 63% então é o que o governo está gerando para si mesmo. Isso. Aí a gente tem um movimento interessante, porque desde o governo Lula a gente vê um crescimento no assistencialismo, tem inúmeros gastos a mais assim, que surgiram, né? Surgiram. De onde que está vindo esse dinheiro? Esse dinheiro foi reinjetado na economia, né? Por causa da crise, até porque foi isso que segurou a crise. Mas me explica uma coisa, por que não está acontecendo inflação? Eu vou explicar isso agora. É mais ou menos assim, a gente estava em crise, né? E essa crise, por consequente, ela retraiu a renda da população. Ela contraiu a renda da população, essa crise, né? Aí agora a gente tem um movimento bem interessante, assim, porque o que salvou o mercado... Porque assim, o câmbio do Brasil, ele continuou superavitário até pela questão das commodities, que o Brasil exporta muito, né? Só que commodity, ela não gera riqueza para a população, né? O que fez o mercado brasileiro ficar forte, o mercado interno brasileiro ficar forte, foi a questão do assistencialismo, né? Os Bolsa Família, Bolsa Gás, aquela imensidade de bolsas aí que a gente vê por aí, né? Esse dinheiro, ele foi injetado na economia em forma de bolsas, de crédito. A gente teve uma diminuição na Selic também. Não ocorreu inflação, João, até pela questão da renda estar contraída, né? O pessoal aumentou os gastos, mas o que aconteceu em contrapartida disso? O aumento do endividamento da população brasileira. A gente teve o maior nível de inadimplência, a gente tem uma população brasileira endividada em 40% de sua renda comprometida com parcelas, com prestações fixas. Isso aqui um dia estoura. Pois é, e qual é o pior cenário para isso daí? O pior cenário é a gente ter uma crise parecida com a de 2008. Acontece que é o seguinte, o governo, ele está aqui, tá?
governo está aqui. Ele tem... Vamos fazer um cenário fictício aí, mais ou menos para a gente poder entender. Tem 3 bancos. O governo tem linhas, porque assim, o título público a população também pode comprar. Só que daí a gente tem uma crise e a renda vai retrair e o pessoal não vai investir. Até porque ele vai precisar daquele dinheiro para sobreviver. Né? Vai diminuir esse potencial. E o governo está trabalhando com o banco. Ele emite papel moeda, joga para o banco e pega do banco de volta com títulos. Ele paga os juros em cima disso. Aí a gente tem uma crise forte, os bancos vão ficar contraídos. Né? Aí o país começa a ir mal, a gente tem inflação, tem uma série de consequências. Isso aqui, que é a dívida do país, que está galgada nessa emissão de moeda, que está tudo aqui. Ela está crescendo exponencialmente, o governo ele emite dinheiro, só que assim, ele emite dinheiro, joga na economia, pega de novo, só que com um valor a mais. Né? Ele tem um custo, ele paga isso. Né? Essa dívida aqui começa a aumentar. Aí tem inflação no país, inúmeros problemas, né? Sociais. E como pode se resolver isso daí? Eu já vou chegar lá, João. A gente está tendo esse movimento. Vai chegar uma hora que o banco não vai mais querer comprar título público. E a população também não vai comprar porque a renda está retraída. Nesse momento, né, o governo não vai mais poder rolar a dívida. E a dívida vai estar grande. Ele não vai poder rolar. É o que acontece? Moratória. Que não tem milagre que resolva. Ou ele vai lá e expande mais ainda a base monetária, aí isso aqui explode, desce para a população, essa base vai para a população. Eu não vou dizer, dado como exemplo, isso aqui vai gerar uma inflação enorme, porque essa base vai descer, porque é assim, esses títulos têm vencimento, e o governo vai começar a pagar eles e não vai conseguir vender mais para retrair. Esse dinheiro vai ficar todo na economia. Quando ele descer aqui, aí vai ter dinheiro, vai ter bastante dinheiro na economia, aí o pãozinho de 50 centavos vai passar para 2 pilas. Aí, minha gente, aí ferrou. E como é que resolve então isso daí? O grande problema dessa expansão monetária do Brasil não é por si só a expansão. Ele pode fazer isso, dá para fazer, né? Vamos usar uma frase do Kennedy, dá para fazer, mas dá mesmo. O grande problema é a ociosidade dos trabalhos no governo e a corrupção, porque isso come muito recurso. Se o governo não tivesse esses problemas, como a Previdência até, né? Que a Previdência é um negócio falido, se o governo não tivesse esse tipo de problema, ele seria superavitário. Ele não ia estar aumentando essa dívida, tanto, do jeito que está exponencialmente. Né? Tem muitos economistas que dizem que dívida do governo não se paga, ela se rola. Só que o problema é por quanto tempo que ela vai ser rolada e de que tamanho que ela fica. Porque chega um momento que não dá mais para rolar. E o problema do Brasil é a quantidade, é o valor dos juros pagos por esse dinheiro captado pelo governo, é muito alto. A ociosidade, vocês devem ver que uma obra aí, sei lá, tu vê, o cara que está construindo uma escola, tu olha o prédiozinho ali e tudo mais, tu vai lá e estima, isso custou 1 milhão? Muito, 1 milhão. Aí aparece lá no número da plaquinha que o governo coloca, que a gente acha que é 1 milhão, porque obras, se fosse para fazer em casa ia ser assim. Eu achei que é 1 milhão. Porra, 1? Não. Por que 1? Não, é 10? Tem 10 aí. Esses 10 milhões, o imposto no Brasil a gente fala que o imposto é por escala, né? A cada tombo que tu dá, tu paga mais imposto. Corrupção é o mesmo sistema. Incrivelmente, a corrupção é o mesmo sistema. Né? A cada passo que é dado, esse dinheiro do governo ele vai ficando um pedacinho. O pedacinho vai ficando maior ou vai diminuindo. Né? Aí é mais ou menos assim, esses 10 milhões, a gente perdeu 9 aqui. Tu imagina se escalar no país inteiro. O grande problema da economia do Brasil é a ociosidade e a taxa que é paga por essa remuneração. Valeu para vocês aí por ter me ouvido.